Pois é, a gente volta a falar sobre ansiedade. A doutora Fabiana Nery continua aqui com a gente. Doutora, a gente estava conversando um pouquinho no intervalo, né? A gente falando essa questão que, de repente, a ansiedade também tem algum fator genético. Por exemplo, crianças que crescem num lar com pais ansiosos. Provavelmente serão também adultos ansiosos. Olha, não é uma coisa certa, não é 100%, mas a gente sabe que a ansiedade ela tem um padrão de agregação familiar, sim. Então é comum, numa família onde você está vendo uma pessoa ansiosa, se você procurar, você vai ver um tio, você vai ver uma mãe, é comum. Além disso, a questão ambiental também é importante. A criança, se ela está inserida num ambiente onde tem bastante ansiedade, onde ela vê os pais se comportarem de uma maneira ansiosa, ela pode copiar aquele padrão de comportamento. E não necessariamente ela tem uma ansiedade intrínseca, mas ela copia aquela maneira de comportamento. Agora, um ponto importante que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui é quando perceber que realmente a ansiedade está atrapalhando a vida, precisa de ajuda, os primeiros sintomas, e o que isso pode acarretar para a vida no momento se a pessoa não toma uma providência e vai deixando para lá. Pode, inclusive, desenvolver outras doenças, como, por exemplo, uma gastrite. A ansiedade é capaz disso? Carolina, você tocou num ponto super importante, que é quando diferenciar o que é uma coisa normal, aceitável, natural e uma patologia, um transtorno. Não é fácil. O que acontece muitas vezes com os pacientes ansiosos é que eles vivem anos, 10 anos, 15 anos, achando que aquilo é a maneira certa de viver. E, na verdade, a ansiedade, o que ela causa de uma maneira geral? Ela causa um excesso de desgaste. É como a pessoa tivesse que viver ou fazer as coisas com um gasto de energia muito maior do que seria o esperado, do que seria o necessário. Imagina você carregando um peso de 5 quilos. Aquele peso tem 5 quilos. Para uma pessoa ansiosa, aquele peso vai ter 20 quilos. E ela vai carregar isso durante a vida. Então, o tratamento, ele proporciona não só a melhora do comportamento, do sentimento, mas da qualidade de vida de uma maneira geral. E muitas vezes esses pacientes passam 20 anos falando assim, eu achava que a vida era assim. Eu achava que eu tinha que viver assim, eu achava que o normal era assim. Eles vivem com isso há tantos anos que eles não reconhecem mais como era antes e como era depois da ansiedade. Um caso interessante, eu tenho uma paciente que ela adora ler. E ela me disse que há 4 anos ela não lia nenhum livro novo. Eu falei, por quê? Eu só leio o livro repetido. Por quê? Porque eu não aguento a ansiedade de esperar o final do livro. Para mim é muito ansiogênico aquilo. Eu fico muito agoniada, então agora eu só leio o livro que eu já sei o final. Já pensou o nível que isso pode chega? acontecer. Verdade. E é por isso, de repente, que o tratamento passa por também essa questão de atividade física, porque é preciso colocar para fora essa energia reprimida que a ansiedade causa. Se você já tem um padrão de ser um pouquinho mais nervoso, um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado, atividades comportamentais e ambientais podem lhe ajudar. Esporte e exercício é uma delas. Por exemplo, um hobby, você passar um tempo bom com seus amigos, você tirar um tempo de lazer, de descanso. A Aline falou na entrevista uma coisa super importante, sono. A gente tem um hábito péssimo, nós temos despertador, ou seja, nós temos um horário para acordar, mas ninguém tem horário para dormir. E isso é tão importante quanto o horário de acordar. Tem uma pergunta aqui, rapidamente, vou responder uma das perguntas antes de passar a conversar aqui sobre música e muito mais. A Renata está perguntando assim, se choro excessivo é considerado um sintoma de ansiedade. A senhora chegou a falar sobre isso, né? Pode ser. Não necessariamente. A gente tem que entender que na psiquiatria, às vezes, uma apresentação de sintoma pode representar várias coisas diferentes. E aí uma boa avaliação de um profissional experiente faz toda a diferença. Bom, a gente vai continuar falando aqui com a doutora Fabiana, agora vai continuar falando sobre ansiedade, a doutora Fabiana continua aqui com a gente. Doutora Fabiana, chegou uma nova pergunta aqui, a Mara está falando o seguinte, meu nome é Gilmara, aliás, Mara não, Gilmara, tenho 35 anos, gostaria de saber o que faço, estou muito ansiosa e o que tenho mais vontade é de comer doce. O que faço, pois já engordei mais de 5 quilos devido a essa ansiedade. Descontar na alimentação também é um sintoma, né, doutora? E é um sintoma complicado porque tem consequências. O que a gente vê é bem comum, são duas coisas diferentes. Tem a famosa boca nervosa, quem já não ouviu isso? Aquela vontade de comer, de mastigar, de estar sempre mastigando. E tem um outro sintoma que é a coisa da fissura por doce. Não adianta, não é salgado, não é água, é doce. E quanto mais doce, mais a pessoa tem vontade de comer. São 2 sintomas comuns da ansiedade e às vezes da depressão também. Tem uma outra pergunta também, ela está perguntando o seguinte, sofro de ansiedade, já fiz terapia e hoje estou me automedicando, aumentei a dose e nada. Queria saber por que é tão difícil conseguir tratamento gratuito. Já começa pelo erro da automedicação, né, doutora? Vamos aproveitar então, eu acho que é um serviço de saúde pública aqui agora. Nunca se automedicar. Isso serve para dor de garganta, o pessoal toma antibiótico sem necessidade, às vezes causa uma tolerância, uma falta de resposta à medicação porque está se medicando errado. O seu vizinho tem um sintoma e você tem um sintoma parecido, isso não quer dizer que vocês tenham a mesma doença.
e nem que vocês vão responder ao mesmo remédio. Então, nunca, jamais, independente, é uma diarreia, é uma dor de barriga, nunca se automedicar. Primeiro passo. Dito isto, a gente parte para outra questão. Existe tratamento pelo SUS, existe ambulatórios especializados, ela teria que se informar. O melhor local para ela se informar são os postos de saúde da prefeitura. Ela pode fazer uma consulta inicial nos postos de saúde e de lá eles encaminham, se o caso for realmente uma necessidade de um especialista ver essa patologia, ela pode ser indicada por uma rede de atendimento terciário aqui em Salvador mesmo. Mas nunca se automedicar, esse recado é importante, tem que ser repetido muitas vezes, porque as Vamos pessoas repetir? têm esse costume. Nunca se automedicar. Pois é, aí tem uma outra pergunta aqui também, anônima, quer saber se a ansiedade extrema pode levar o indivíduo ao suicídio. Porque às vezes a gente acha que a depressão que leva ao suicídio, mas a ansiedade também? A ansiedade também. E a ansiedade é comum estar associada à depressão. Então, às vezes pode ser uma coisa, pode ser duas associadas, pode ser uma coisa que parece ansiedade e não é. Então, aí a avaliação é fundamental. Está acontecendo alguma coisa de errado? Não estou bem. Não estou conseguindo fazer as coisas que eu costumava fazer. Estou estranho. Procura uma avaliação. Na melhor das hipóteses, o médico vai dizer, não, não é nada. Vamos fazer umas questões ambientais, você está ansioso porque está acontecendo isso. O pessoal que fez OAB aí há um pouco de tempo atrás, meu consultório estava cheio, todo mundo preocupado com a prova da OAB. Passou a prova da OAB, a situação se estabilizou, melhorou, não precisa de tratamento. Mas na dúvida, quem vai saber avaliar isso é o médico. É um profissional, com certeza. A senhora falou sobre alimentação. Muitas vezes a alimentação errada também pode contribuir para uma vida mais ansiosa, um comportamento ansioso. De repente, uma alimentação mais saudável, isso pode já dar uma equilibrada sem precisar aí depender de medicamentos? Na verdade, a alimentação ela não vai modificar a questão da ansiedade. Mas a alimentação fazendo parte de uma vida mais saudável, isso ajuda dentro de um contexto. Como a gente estava falando antes, sono, alimentação, horários mais adequados. Eu conheço gente que tem 3 empregos, dorme que horas, toma banho que horas, né? Então você tem um ritmo de vida mais saudável e aí entra sono, alimentação, esporte, lazer, família, né? Descanso, o famoso ócio criativo ou ócio que te faz bem à saúde. Ficar em casa deitada, dando uma descansada, é importante. E as pessoas hoje já não têm mais tempo para isso. E é fundamental. E outra coisa da vida corrida que a gente já falou aqui sobre atividade física. E a Gil estava falando pra gente que isso funcionou para você, né, Gil? Menina, desde criança sou atleta e eu falo em todos os sentidos, assim, para todas as mães, pais, por onde eu vou, cantar, fazer palestras sobre a minha vida, a minha história, eu digo às pessoas, coloquem as crianças para praticar um esporte. Uma coisa também que você estava falando aí, eu acho que assim, às vezes também as pessoas ficam muito com essa coisa assim, fulano de tal tá com estresse, fulano de tal tá com ansiedade. Isso vai criando na cabeça das pessoas como se isso fosse realmente, doente, e de repente a pessoa vai ouvindo aquilo de um e de outro, isso vai se espalhando de uma maneira que todo mundo, qualquer coisa, fica doente, sabe? É uma coisa tão louca que eu vejo tantas pessoas estarem passando por isso. E o que eu digo a vocês é o seguinte, uma matéria que eu li, que eu achei muito bacana, que é importante você brincar com as crianças. Um parque, você às vezes vai e deixa o filho lá brincando, né? E fica ali só com seus amigos, comendo, fazendo alguma coisa, conversando. Não. Eu vi que é muito importante você brincar, porque com as brincadeiras com a criança, num parque, numa coisa, desenhar com ela, isso tudo faz com que você seja um adulto mais feliz e até rejuvenesce, minha filha. Por isso que eu vivo assim com essa pele de 15, né, Fabi? Não. 39 com pele de 15. E espírito de 12. Ai, Fabi! Mas a experiência da vida mesmo, né, doutora, que vai nos ensinando. A gente vai lendo aqui, conhecendo pessoas como você, que você é jovem demais, vou te chamar de você. E a gente vai aprendendo, Carol. Isso tá certo o que ela tá falando, doutora? Sem dúvida. Concorda? A maneira, assim, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem estresse, situações difíceis e momentos complicados. A diferença não é assim, sua vida é melhor que a minha, não. É a maneira como você encara aquele problema, a maneira como você reage àquele estressor. Essa faz toda a diferença. Esse é um dos principais papéis da terapia. Eu sou assim. Não. Você pode mudar. Você pode começar a encarar os problemas de uma maneira diferente. Eu costumo dizer uma coisa para os meus pacientes ansiosos, que é o seguinte, comece a observar. 50% dos seus problemas se resolvem por eles mesmos, sem a sua menor interferência. Isso quer dizer que você vai ficar esperando a casa cair, o mar pegar fogo? Não. Mas isso quer dizer que tem problemas que você está se preocupando à toa. Com certeza. E tomar a iniciativa também, né? Porque às vezes as pessoas ficam se apoiando nesses problemas do dia a dia e acabam se entregando a um problema como esse da ansiedade, né, doutora? Ter iniciativa própria é importante também. Agora, eu acho que é importante reforçar isso. Assim, tem pacientes que chegam para mim, doutora, eu não consigo, eu estou muito ansioso, os pensamentos, eles vêm na minha cabeça e eu não consigo controlar. E a pior coisa que um paciente grave como esse pode escutar é, tenha força de vontade,
levante daí e vá fazer alguma coisa. Ele não consegue. E o fato dele não conseguir e as pessoas falarem isso para ele causa uma angústia muito grande. Então, tá com algum problema? Procura um profissional, procura alguém que possa ajudar, porque por mais boa vontade que a pessoa que esteja ao lado tenha, às vezes uma palavra, uma frase pode atrapalhar mais do que ajudar. Tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto, que ele levantou a questão que eu acho importante a gente falar aqui. Ele está dizendo o seguinte, que ele começou um tratamento psiquiátrico acompanhado por uma psicóloga, mas não conseguiu manter porque era muito caro e aí sentiu uma piora quando esse tratamento foi interrompido. O que é que ele pode fazer? Porque essa também é uma dificuldade, às vezes, as pessoas encontram, de dar continuidade ao tratamento por uma questão financeira, por exemplo. É importante que todos esses aspectos sejam discutidos dentro do tratamento, com o profissional que está acompanhando ele. O tratamento psiquiátrico para ansiedade, ele em geral não é de 1 mês, 2 meses. Eu brinco com meus pacientes assim, não pare de tomar quando acabar a primeira caixa. Você vive com isso há anos, a gente não vai tratar isso em 2 meses. Então, é importante que se discuta, olha, doutor, esse remédio não dá, eu não vou conseguir manter, não está dentro do meu orçamento. Não estando, vamos procurar alternativas. Existem medicamentos de vários tipos, de várias faixas de preço, e isso tem que ser adaptado, mas é importante. Converse com o seu médico, ele não vai adivinhar. Isso é verdade. Olha, eu quero agradecer, viu, doutora? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Boa Tarde Bahia. Foi ótimo, muito esclarecedor, muitas perguntas. Infelizmente, a doutora Fabiana não vai poder ficar aqui, mas podem continuar mandando perguntas que a gente responde depois. Obrigada, doutora, Carolina, pelo convite. Viu? E a presidenta Gil, que abrilhantou a nossa conversa. Com certeza. Obrigada, viu?